O certo que era o governo fazer, mandar uma medida, dizer, olha, nós precisamos tanto para dar auxílio para as pessoas, tantos bilhões, e votar isso já ligado ao auxílio. Mas não foi o que aconteceu. O governo votou uma medida, né, um projeto criando esse Auxílio Brasil, desmontando o Bolsa Família, sem ligá-lo a um fundo de financiamento. E mandou a PEC dos precatórios, abrindo aí o que eles chamam de espaço fiscal para gastar. Só que a PEC dos precatórios abre 3 vezes o custo que seria o programa que eles querem ter para fazer o auxílio às pessoas. Porque o resto é o quê? Para financiar essas emendas aí que eles do orçamento secreto, outros interesses do governo. Então, é um verdadeiro cheque em branco isso, é uma loucura. Gleisi Helena Hoffmann é presidenta do Partido dos Trabalhadores, o PT, legenda pela qual também é deputada federal pelo Paraná. Formada em Direito, Hoffmann foi também senadora e ministra da Casa Civil no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff entre 2011 e 2014. Deixou a pasta para a candidatura ao governo do Paraná, mas acabou perdendo a disputa para Beto Richa, do PSDB. Obrigado, viu, por disponibilizar um pouco do tempo para conversar com a gente. Queria começar essa conversa, presidenta, falando sobre a questão do orçamento secreto. É uma medida, uma proposta que agora está no STF, né? A ministra Rosa Weber deve decidir se o projeto aprovado é válido ou não. Bilhões de reais foram direcionados para parlamentares para garantir o apoio ao presidente Jair Bolsonaro por meio dessa medida do orçamento secreto, né? Que alguns parlamentares dizem que não é possível sequer rastrear o que foi gasto. O senador Rogério Carvalho foi o único parlamentar do PT que votou a favor da proposta. Por que houve esse desencontro, presidenta? Olha, não, primeiro falar desse orçamento secreto, que isso é um verdadeiro absurdo. Você sabe que o valor do orçamento secreto, esse ano é de 18 bi, ano passado foi de 20, ele é quase igual ao valor de todo o orçamento de investimento para o Brasil, que são 25 bilhões. E esse dinheiro fica na mão do relator do orçamento, junto com os presidentes da casa, para distribuir para os deputados. E é claro, de acordo com a votação que tem na casa. Então, se o deputado concorda com o projeto que os presidentes defendem, que o governo defende, ele recebe muito dinheiro. Aí distribui para os municípios, totalmente sem planejamento. Então, é um dinheiro que é colocado para os municípios, mas que não faz um efeito organizador na economia, que é muito ruim. E torna o Congresso Nacional um ator importante de execução, que não é o papel do Congresso Nacional. Nós já temos as nossas emendas parlamentares, elas têm uma cota, que é para ajudar os municípios que a gente representa, que trabalha, mas não pode ser desse jeito. Isso aí é institucionalização do semipresidencialismo sem mudar a Constituição brasileira. Além de não ter transparência, além de não ser coisa clara. Então, nós tiramos uma posição, desde o princípio, muito clara. E foi muito ruim a posição do senador Rogério Carvalho. A gente soltou, inclusive, uma nota dizendo isso, né, que foi grave esse posicionamento. Nós vamos ter uma reunião da executiva no dia 10, agora de dezembro, e esse assunto vai estar em pauta, e o senador Rogério Carvalho estará nessa reunião para falar sobre isso, e a gente vê o que o partido vai tomar de providências. Que pode chegar, inclusive, ao afastamento dele do quadro do partido, ou Não, não chegaria a tanto? não, acho que não chegaria a tanto, não, mas obviamente que a direção vai se pronunciar sobre isso, né? E qualquer penalização que se tenha a um filiado, a um parlamentar, passa por um processo dentro do partido, né? Para que tenha direito à defesa, para que tenha o debate. Então, é a reunião inicial que nós faremos. Outra proposta que passa por uma decisão do Senado é a PEC dos precatórios, né? Que é uma defesa do governo Bolsonaro para aumentar os gastos no próximo ano, que é um ano eleitoral. Essas duas propostas, tanto a do orçamento secreto quanto essa, elas revelam muito do que é hoje o Congresso Nacional, presidente?
revelam o que é o Congresso e o que é o governo, uma verdadeira bagunça financeira, né? Essa gente que fala em austeridade fiscal, essa gente que fala em ter orçamento equilibrado, na realidade está mostrando que isso tudo é papo para boi dormir, né? Que eles querem isso só se a gente for fazer um governo, quando a gente quiser gastar para o povo, eles vêm com esse papo de orçamento fiscal equilibrado, de austeridade. Eles estão fazendo uma verdadeira bagunça. Essa questão do precatório, é, inclusive, um calote, traz insegurança jurídica para o país, o que é muito ruim, nós nunca utilizamos um negócio desse. Então, você dá calote em dívidas que já estão reconhecidas para criar dinheiro, para ter dinheiro para fazer outros investimentos, ao invés de mexer no cerne do orçamento, que é o teto de gastos que está desmoralizado, que esse governo nunca cumpriu, que esse governo nunca se preocupou. Então, não faz um debate sério sobre o que é financiamento de políticas públicas. Mostra a verdadeira bagunça, o desacerto que tem esse governo e principalmente essa equipe econômica do Paulo Guedes. E também essa PEC quer abrir espaço para o financiamento do Auxílio Brasil, que enterrou o Bolsa Família 18 anos depois do programa. Eu vi recentemente uma declaração tua de que há uma ideia no PT de tentar resgatar o Bolsa Família de alguma maneira via STF. Como é que seria essa proposta? Nós estamos estudando isso, né? Uma forma de fazer com que, em dando errado tudo isso, porque eu acho que vai dar errado, a gente tenha um instrumento que possa dar condições à população de sobrevivência. Então, nós estamos estudando. O certo que era o governo fazer, mandar uma medida, dizer, olha, nós precisamos tanto para dar auxílio para as pessoas, tantos bilhões, e votar isso já ligado ao auxílio. Mas não foi o que aconteceu. O governo votou uma medida, né, um projeto criando esse Auxílio Brasil, desmontando o Bolsa Família, sem ligá-lo a um fundo de financiamento. E mandou a PEC dos precatórios, abrindo aí o que eles chamam de espaço fiscal para gastar. Só que a PEC dos precatórios abre 3 vezes o custo que seria o programa que eles querem ter para fazer o auxílio às pessoas. Porque o resto é o quê? Para financiar essas emendas aí que eles do orçamento secreto, outros interesses do governo. Então, é um verdadeiro cheque em branco isso, é uma loucura o Congresso Nacional aprovar. Parece que vai estar hoje na pauta, não sei se ontem eles conseguiram avançar na votação, mas é uma loucura, né, no Senado, que na Câmara já passou, porque isso realmente não dá clareza e nem sustentabilidade ao programa de auxílio, que, aliás, o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, botou o Auxílio Brasil e ele só vai até final de 2022. É um absurdo. O presidente da República, inclusive, chegou a 65% de reprovação popular, né? E a insatisfação com o presidente se mostra em vários outros dados, como as pesquisas eleitorais, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, o presidente passou pela CPI da Covid e, ao que tudo indica, não sofrerá um impeachment. São só as liberações de emendas e esses afagos aos parlamentares que sustentam ele na cadeira hoje, presidenta? Isso não é pouca coisa, tá, Zé Eduardo? Não é pouca coisa, não. São bilhões que nós estamos falando, é muito dinheiro. Então, isso é, sim, a fonte de sustentação dessa base parlamentar do Bolsonaro no Congresso Nacional. É ele fazendo a relação com o que ele dizia que nunca ia fazer, com o Centrão, com a velha política, com o toma lá da cá. Ele está fazendo exatamente isso. E a gente não tem força, né, política, não temos uma bancada maior para fazer esse enfrentamento e aprovar o impeachment. Então, apesar de todos os crimes que ele cometeu, que ficaram claros pela CPI do Covid, não foram poucos, né, são crimes tipificados aí na lei de responsabilidade fiscal, na legislação penal comum, o Bolsonaro continua governando. Ou seja, nós vamos ter mais um ano de governo Bolsonaro na destruição do Estado brasileiro. É uma tragédia isso que está acontecendo, né? Nós vamos ter que resistir muito e muitas das coisas que eles estão fazendo nós vamos ter que reverter no futuro se o Lula chegar à presidência da República. Como é que a senhora acompanhou a CPI da Covid e os desdobramentos finais? A senhora acredita que o Aras dará prosseguimento a algumas investigações, que, de repente, a alternativa de levar para o Tribunal Penal de Haia, por exemplo, e cortes internacionais, o presidente trará também resoluções? Olha, o Aras eu não sei, eu acho que ele só vai fazer alguma coisa se tiver muita pressão social,
Se não tiver, a tendência ali é ficar dormitando na gaveta e ele protegendo o Bolsonaro. Essa é a tendência que eu acho. Então, nós temos que fazer muita pressão. E as denúncias internacionais, sim, elas estão acontecendo, várias entidades estão se mobilizando, né, para fazer. Já tem denúncia internacional contra o Bolsonaro. Então, nós temos que pressionar isso, pressionar essas cortes internacionais para que olhem o que aconteceu no Brasil e possam responsabilizar, porque é um crime contra a humanidade o que o Bolsonaro praticou. Sim. Mudando um pouco de assunto, presidenta, se tornou uma pauta dos veículos tradicionais da grande mídia uma possível falta de apreço pela democracia do PT ao colocar em xeque declarações do presidente Lula e uma nota em relação à eleição na Nicarágua. Para mim é muito nítido que o partido tem mostrado uma defesa da soberania dos povos, né, dos países. Mas como é que se trava essa batalha com a grande mídia? E isso talvez seja um gostinho do que será a campanha de 2022? Não tenho dúvida que será isso, eles querem ir por aí. Agora, a nossa posição é a mesma historicamente, nunca mudou. Autodeterminação dos povos, respeito da soberania, dos processos, e sempre defendemos a democracia. Em nenhum momento essa nossa posição sobre outros países influenciou o que nós praticamos no Brasil quando estivemos no governo. Quando que nós somos autoritário nos governos do Lula e da Dilma? Quando que nós proibimos manifestação da oposição, manifestação da mídia? Quando que nós intervimos no processo democrático? Nunca, nunca. Então, como que vem essa crítica do autoritarismo do PT? Autoritário é o Bolsonaro, autoritária muitas vezes foi a mídia, e quando passa apenas uma versão e a visão dela de ver as coisas, né? Então, eles querem confundir posições que nós temos em relação aos povos em geral com uma postura que querem colocar para nós. O que eu sempre peço para as pessoas é refletir. Nós tivemos quase 15 anos no governo, eu quero saber quais foram as ações autoritárias e as intervenções que nós fizemos no processo democrático. Muitos desses países citados, inclusive pela mídia, tiveram reações muito mais fortes e soberanas em resposta a golpes de Estado, golpes militares, enfim. Bolívia, Venezuela, por exemplo. O PT seguiu, inclusive foi criticado por isso, por seguir estritamente as regras do jogo no golpe contra a presidenta Dilma, né? Exatamente, exatamente. Às vezes o PT sempre compreendeu que tinham regras democráticas, que a Constituição tinha que ser respeitada, e nós vimos que quem não respeitou as regras democráticas e a Constituição são exatamente esses que nos acusam, que deram um golpe contra a Dilma sem ter base constitucional, sem ter crime de responsabilidade, criaram um clima no país de terror que levou à desestabilização que nós estamos vivendo hoje e levou a Bolsonaro a ser presidente da República, um dos presidentes mais autoritários que a gente já conheceu, né? Igual aos que tínhamos no regime militar, quer dizer, na tentativa de interferir no processo democrático. Eles criticam esses países, mas a Venezuela acabou de ter uma eleição municipal com a participação grande da oposição, e a oposição recebeu uma votação expressiva, não ganhou nas cidades porque não estava unida, né? E teve toda a observação internacional. Eles também não criticam os embargos econômicos que os americanos e outros países grandes fazem a esses países menores. Então, são dois pesos e duas medidas, né? É uma crítica enviesada que interessa a uma lógica e a um discurso deles. Eu sempre digo, eu acho que as pessoas, os governos, têm que ser avaliados por suas práticas, né? Não pelo que os outros falam, o que os outros dizem. E o que nós estamos vivendo hoje é que esse pessoal, que é arauto da defesa da democracia, foi responsável por implantar no Brasil um dos governos que mais ataca a democracia e que mais desestabiliza as instituições. Com certeza. Sobre a campanha do próximo ano, a senhora está à frente do maior partido da América Latina e em um momento especial e triste da democracia do nosso país, né? Como é que tem sido para a senhora enfrentar esses desafios nesse período? Olha, esse período que nós estamos vivendo é muito melhor do que os outros que nós já vivemos, né? Porque, falando do ponto de vista do PT e da presidência do PT, nós vivemos nos últimos 5, 6 anos um período muito triste, né? De perseguição política,
de construção de ódio contra o partido, de tentativa de desconstrução, de tentativa de aniquilamento, não só contra o PT, contra o Lula, né, fizeram uma verdadeira ação hegemônica, né, para acreditar o PT, tudo de ruim que acontecia no Brasil. Eu acho que com a nossa luta, com a nossa militância, com a nossa força, a gente conseguiu mostrar que era uma grande articulação política, né, que tinha como finalidade tirar da presidência da República uma presidenta que foi legitimamente eleita e um projeto de desenvolvimento do país. Hoje a gente tem o desafio de mostrar para a população que é possível reconstruir o Brasil, mostrar que estavam mentindo, mostrar que tentaram enganar todos e que hoje a gente tem condições de fazer um debate sobre o projeto e que ao governo, ao presidente Lula, o PT, o presidente Lula, que tem essa credibilidade junto com a população, porque já fez isso, já colocou o país numa situação em que o povo tinha dignidade, em que o povo tinha renda, em que o povo tinha emprego. Então, é um desafio grande, com certeza é um desafio muito grande, mas é um desafio positivo, de luta positiva para mostrar que é possível um outro Brasil. E também importante para um partido do tamanho do PT eleger senadores e deputados, né? Que o Congresso também seja, enfim, reequilibrado. A gente tem visto um Congresso, como estávamos falando há pouco, muito tendencioso e dominado pelo centrão, né? Existe uma alternativa para isso, para que candidatos a deputado e senador espalhados pelo Brasil, que o PT consiga alavancar essas candidaturas? Olha, nós estamos fazendo um esforço muito grande para a construção de chapas, né, de parlamentares, de deputados, deputadas, senadores, senadoras do PT, e também com outros partidos do campo da esquerda e da centro-esquerda, para aumentar nossa presença no Congresso Nacional, porque o presidente da República vai precisar do Congresso Nacional para colocar em prática o seu projeto, e até para mudar muitas coisas que esse governo está fazendo ou desconstruindo, para que a gente possa retomar. Então, nós estamos colocando peso, sim, ao lado de eleger o Lula, ao lado de eleger nosso candidato a presidente, eleger chapas fortes de deputados e deputadas, para que a gente possa realmente fazer com que o país seja reconstruído e a gente retome aí os instrumentos para isso. A entrada do ex-juiz Sérgio Moro como candidato à presidência, apesar de todas as evidências de suas ações políticas e premeditadas como juiz, né, enquanto juiz, deve bagunçar o tabuleiro político aí do ano de 2022. Ele já é colocado por alguns setores, inclusive, como o nome da terceira via. A senhora acha que será uma campanha pautada pela questão da corrupção e o Moro pode tirar o Bolsonaro do segundo turno? O Moro virou queridinho da mídia, né? Encontraram aí um queridinho para a mídia. Olha, obviamente que o único instrumento de discurso e de ação que o Moro tem é essa coisa do combate à corrupção, esse disco arranhado que ele fica falando o tempo inteiro. Mas ele vai ter que explicar por que ele foi considerado um juiz parcial, por que ele foi considerado um juiz incompetente, por que ele armou um processo contra o presidente Lula, articulou com delatores, articulou com o Ministério Público. Então, ele falar de combate à corrupção não é muito simples, não, porque ele foi um juiz corrupto. Ao fazer toda essa articulação, ao fazer o que não devia, ele foi corrupto. Ele tem que explicar também por que ele mirou na Petrobras e tentou destruir, está destruindo uma das maiores empresas do Brasil. Entregou os segredos da Petrobras aos interesses norte-americanos, né, fez com que facilitasse a abertura da Petrobras para os interesses privados. Hoje a Petrobras é uma empresa que não serve aos brasileiros, ela serve aos acionistas. A Petrobras paga lucros altíssimos para que acionistas privados ganhem muito dinheiro, à custa do povo está pagando gasolina cara, diesel caro, gás de cozinha caro. Falam que na época do PT, nós tínhamos saqueado a Petrobras. A gasolina era barata, o diesel era barato, o gás de cozinha era barato. Então, essa matemática não fecha. Quem está saqueando a Petrobras hoje são eles. E a responsabilidade, uma das grandes responsabilidades de tudo isso é de Sérgio Moro. Então, não adianta ele vir com esse mimimi de corrupção, não, porque ele tem que, primeiro, se explicar e, segundo, explicar ao Brasil por que ele atacou a maior empresa que o Brasil tinha e por que ele entregou essa empresa aos interesses privados e norte-americanos.
Se ele vai disputar com a direita do Bolsonaro, eu acho que vai sim, eles vão brigar. Agora, eles são iguais, né? Face da mesma moeda. O Moro é pai do Bolsonaro. O Bolsonaro só é presidente por causa do Moro. Lembra que o Bolsonaro prendeu o Lula, mesmo com o Conselho de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o Lula podia ser candidato, eles não deixaram o Lula ser candidato, elegeu o Bolsonaro. Aí ele virou ministro do Bolsonaro e agora entrou para a política de vez, mostrando que ele sempre fez política na vida. Vai ser candidato. Então, ele tem que se explicar nessa seara da política, a vida dele não vai ser fácil, não. Mas a questão da corrupção, ela não alimenta o antipetismo e ela foi talvez gestada durante muito tempo, né, no imaginário das pessoas, e ela não é uma pauta perigosa. Como lidar com isso? Foi um monte de mentira repetida muitas vezes. E aí isso acaba se tornando verdade, mas por algum tempo só. Tanto que nós conseguimos derrubar isso no judiciário. De 22 processos que o Lula respondia, nos 22 ele foi inocentado. Os processos ou foram anulados porque não eram legais, porque não tinham provas, não tinham conteúdo, ou ele foi inocentado por uma sentença. Então, isso mostra que Lula estava certo. E nós temos isso ao nosso favor. E agora temos que debater com a opinião pública, e nós não temos medo de debater. O Moro que venha dizer onde teve corrupção na Petrobras. Quais foram os contratos superfaturados da Petrobras? Ele não apontou nenhum contrato superfaturado para dizer que teve corrupção. Sabe o que ele fez? Mandou depreciar ativos da Petrobras em 2014 para a Petrobras ter um déficit, ter prejuízo, porque aí ele justificou. Foi o único ano que a Petrobras teve prejuízo. Ou seja, nós não temos medo de fazer o debate. Se teve um governo que se preocupou em combater a corrupção, foi o do PT. Criou a Controladoria Geral da União, criou a Lei de Transparência, né, a Lei de Acesso à Informação, o Portal da Transparência, uma série de instrumentos para se combater malfeitos. E quem praticou malfeitos, do PT ou de qualquer outro partido, tem que responder. O que não pode é eles dizerem que o PT é uma organização criminosa, que Lula é chefe de quadrilha. Provem isso. Onde é que está? Onde é que está que o PT fez? Muito pelo contrário, na época do PT, o povo tinha dignidade. Tinha, como eu disse, combustível barato, tinha comida barata, tinha emprego, tinha crédito, tinha programas sociais estruturados. Essa gente prometendo o paraíso levou o Brasil ao inferno. Hoje nós estamos com a fome de volta no país, uma vergonha para um país que produz alimentos. Nós estamos de novo com desemprego alto, com baixa renda, com inflação. Onde é que já se viu? Então, eles fizeram tudo isso para destruir o país? Que lógica tem isso? Eles fizeram por disputa política, porque eles não conseguiam ganhar da gente nas eleições. Tiraram no tapetão, tiraram no golpe. Agora eles têm que participar da eleição. E o que nós temos que assegurar é que as eleições sejam limpas e democráticas e que o povo possa decidir livremente quem vai governá-lo pelos próximos 4 anos. A senhora falou sobre a questão de eleições limpas e democráticas. Há algum receio ainda? No 7 de setembro a gente teve aquela ameaça de golpe, né? Enfim, ficou pairando no ar algumas questões. A senhora acha que ainda não se dissipou totalmente essa nuvem? Há alguma questão para ser analisada em 2022? Há um pé atrás? Essa gente, é bom sempre a gente ficar de orelha em pé, né? Porque o Bolsonaro entrou para a casinha, mas ele é de índole fascista. Fascismo é assim, retrocede e depois avança, avança e retrocede. Então, é óbvio que a gente tem que ficar muito alerta e ter com as forças democráticas brasileiras, né, um acordo muito claro de enfrentamento a isso. Eu acho que o que tem que unir todo o campo democrático, mais do que uma aliança eleitoral, é uma aliança política em defesa da democracia e que as eleições se realizem plenamente nos marcos democráticos. Agora vou colocar a senhora numa pequena fogueira, mas é pequenininha, não é nada demais. Como é que a senhora vê a ideia do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice do ex-presidente Lula na chapa de 2022? Recentemente, inclusive, a senhora se reuniu com líderes do partido que deve receber a filiação do ex-governador, né? Parece que algumas contrapartidas foram apresentadas, mas enfim, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Olha, isso é muita especulação. Surgiu de um encontro que o Lula fez com o Alckmin, assim como ele também tinha feito com o Fernando Henrique, com o Tasso Gereissati, nessa esforço político, né, de criar uma aliança em defesa da democracia, que esses setores, por mais que tenhamos discordância programática, sempre também jogaram no campo democrático, e aí começaram essas especulações.
Eu acho que tem muito a ver com uma realidade de São Paulo, da disputa local ali, né? Que o Alckmin poderia ser governador, daí tem o interesse do Márcio França em ser governador, nós temos a pré-candidatura do Haddad, e acho que essa conversa surgiu e ela acabou tomando um corpo grande, porque é uma coisa muito diferente de tudo que nós fizemos. Mas isso não tem nenhuma discussão sendo feita no partido, não tem nenhuma discussão formal a respeito disso, nem entre o PSB e nem entre o PT. E nós nunca condicionamos e nunca pedimos ao PSB para filiar o Alckmin, não há isso. Aliás, ontem eu estive com o Carlos Siqueira, que é presidente do PSB, e deixei bem claro para ele isso, porque eu vi saindo no jornal que o PT tinha pedido para o PSB filiar o Alckmin, e aí que o PSB queria contrapartida. Eu digo, primeiro é o seguinte, a filiação do Alckmin ao PSB é algo que diz respeito ao Alckmin e ao PSB. Quem tem que decidir o partido que vai é ele, o ex-governador, e o partido que ele quiser tem que dizer se aceita ou não aceita, não cabe ao PT, e o PT não tem pedido nesse sentido, né? O que nós conversamos com o PSB, e já temos um diálogo, são sobre as alianças locais e sobre a instituição da federação, que é um instituto novo, né, que tem aí a possibilidade, a capacidade de unir partidos desse campo da política da esquerda e da centro-esquerda para fazer essa caminhada eleitoral. Mas é isso que nós estamos discutindo. Jamais discutimos nomes, composição de chapas já, não. Isso é algo também que vai ser feito apenas ano que vem. Mas seria interessante a senhora ver com bons olhos a ideia de que o PT faça aí uma fusão de chapa com, inclusive, centro e centro-direita. Seria necessário ampliar o leque assim? Ou seria possível garantir uma eleição forte, competitiva, com um candidato da esquerda e um candidato da centro-esquerda, por exemplo? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é coesionar o campo político que a gente atua, que é o campo da esquerda e da centro-esquerda. E eu acho que o instrumento da federação é um instrumento forte e potente para fazer isso. Não é simples, não é fácil, é um instituto novo que nós temos que nos dedicar. E estamos começando a fazer essa discussão internamente nos partidos e também entre os partidos. É óbvio que para ganhar uma eleição, você não ganha só com esse campo. Você precisa chamar e convencer setores do centro da sociedade, que podem inserir partidos políticos ou não. Agora, o que é importante para isso, Zé Eduardo? É o programa. É isso que vai ser o balizador dessas conversas e dessas alianças. E para nós, o que é fundamental, o que é estratégico, é o que o Lula tem dito. O povo tem que estar na centralidade do orçamento da União. Isso quer dizer que nós queremos um Estado forte, um Estado com capacidade de fazer grandes investimentos para gerar emprego, para gerar renda, um Estado que tenha programas sociais que protejam o povo mais pobre, e queremos os direitos dos trabalhadores. Essa é a centralidade. Tem muitos outros temas que nós podemos mediar, negociar, mas essa é a centralidade. Então, acredito que essa é a centralidade que vai balizar as nossas conversas, inclusive com o centro da política. E como é que está o presidente Lula para a campanha de 2022? Como é que a senhora tem visto a disposição do ex-presidente? Ele disse que ainda não definiu se vai ser candidato. Nós já estamos com ele como pré-candidato nosso, claro, acho que Lula mais que candidato do PT, do povo. Ele disse que só vai definir isso lá por março, fevereiro, março, mas o Lula é uma pessoa entusiasmada, né, pelo povo brasileiro. Veja, ele já nem precisaria mais ser presidente, já entrou para a história, já fez muito por esse país, mas hoje ele é a única pessoa que tem condições de tirar o Brasil da crise que está. Não tem mais ninguém com a experiência política e a capacidade política de Lula para fazer isso. Não tem, com todo o respeito que possa ter a uma série de figuras que estão aí. Mas o Lula governou esse país por 8 anos, saiu com 87% de ótimo e bom, conhece o Estado brasileiro, conhece a máquina pública, entende de economia, mas mais importante, conhece o Brasil. O Lula já pisou cada canto desse país e conhece o povo brasileiro, né? Conhece a vida, a realidade desse povo, dos trabalhadores, da gente simples do nosso país. Não tem outro candidato que tenha esse conhecimento. Então, essa capacidade do Lula, essa experiência do Lula é que nós precisamos, o povo brasileiro precisa dele. Então, é por isso que a gente está tão empenhado, né, para que Lula seja candidato e a gente consiga construir, sim, em torno dele, uma sustentação para a gente poder chegar à presidência. Não vai ser uma eleição fácil nem simples, vai ser uma eleição difícil, mas chegar à presidência e transformar esse país. Para a gente encerrar o nosso papo,
que poderia caber outras tantas perguntas, sobre o caminho político da senhora, hoje deputada federal, nas próximas eleições. Deve tentar mais uma vez a vaga na Câmara ou pensa de repente em uma vaga no Senado ou tem outros planos? Não, vou tentar mais uma vez a vaga na Câmara. A gente está até com essa diretriz de fortalecer, né, as nossas chapas de candidaturas a deputados federais, deputadas federais, é uma orientação do partido, então a gente vai colocar aí a maioria dos nomes que nós temos para fazer a disputa para o Legislativo. Então, eu vou ser candidata novamente a deputada federal. Presidenta Gleisi, boa sorte na campanha, então, à Câmara em 2022. Boa sorte também na presidência do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por essa conversa, viu? Obrigada, José Eduardo, e obrigada a todos do Brasil de Fato que nos acompanharam. Um grande abraço para vocês.